Com preços em alta nos Estados Unidos, caráter transitório da inflação global é questionada. Dados de inflação e emprego divulgados recentemente nos Estados Unidos acenderam um alerta. O índice de preços ao consumidor CPI na inglês subiu mais do que o esperado em setembro e o relatório mensal de empregos mostrou escassez de mão de obra e aumento salarial. Quando as pressões inflacionárias começam a aumentar no país, no começo deste ano, o Federal Reserve Fed, no Banco Central Americano, caracterizou o fenômeno como transitório, mas agora os próprios dirigentes da instituição têm revisto esse conceito. O risco de inflação está na mente de todos os investidores, resume o analista Antônio Bouvet da ING. Durante o evento da semana passada, o presidente da Distrital de Atlântida do Fed, Rafael Bostic, afirmou que no contexto atual não parece mais ser adequado definir a pressão inflacionária como breve. Ele disse que a alta de preços tem durado mais do que o previsto devido aos gargalos das cadeias produtivas globais e prefere chamar de episódica. Esse debate semântica sobre o caráter da inflação vista do ano do mundo começou a ganhar força ainda no primeiro trimestre, com a avanço da vacinação contra a Covid-19 nos Estados Unidos e a consequência da reabertura gradual da economia após o período da quarentena, a inflação começou a acelerar. Dirigentes do Fed se apressaram em dizer que essa pressão de preços seria transitória ou temporária. Essa variação praticamente unânime na autoridade monetária, contudo, foi criticada por muitos economistas, incluindo o ex-secretário de Tesouro Nacional americano Larry Summers. No mês passado, o Fed parecia ter vencido o debate. O CPI de agosto, divulgado em 14 de setembro, avançou em 0,3% em comparação mensal abaixo da medida das estimativas dos analistas ouvidos pela projeção do Broadcast, que indica alta de 0,4%, mesmo que no acumulado em 12 meses a inflação ao consumidor continuasse em níveis elevados, 5,3%, o processo de desaceleração do indicador parecia ter começado. Neste mês, porém, a surpresa foi ao contrário. A CPI de outubro subiu 0,4% em relação ao mês passado, acima a mediana projeções Broadcast, que previa avanço de 0,3% no comparativo anual. O índice acelerou para 5,4%. Não podemos nos lembrar de uma semana com tantas evidências de que nossa visão antitransitória de inflação dos Estados Unidos no longo prazo esteja correta, afirma analista do Nordea, mas o Fed tem procedência interpretativa sobre nós. Pondera Michael Sauer, Alder Larsen e Martin Loinger, que assinam relatórios do Banco Dinamarquês. Em geral, os especialistas dizem que a inflação é gerada principalmente pelos gargalos nas cadeias globais de produção, que têm restringido a oferta em meio a uma demanda crescente. Nos Estados Unidos, há também uma escassez de mão de obra. O relatório de empregos Payroll de setembro mostrou a criação de 194 mil postos abaixo da estimativa de 500 mil no projeção Broadcast. Essa dificuldade das empresas em contratar funcionários atribuídas a diversos fatores, como o medo das pessoas de se contaminar com o coronavírus no ambiente de trabalho, principalmente diante do aumento de contágio com a variante Delta. Na prática, esse cenário gera pressão salarial, que pode se traduzir em mais inflação, ou seja, os empregadores aumentam o salário para tentar atrair trabalhadores. A semana passada eu trouxe mais notícias de que a escassez aguda de mão de obra e o aumento resultante dos salários estão rapidamente refletindo nos comportamentos mais ciclicamente sensíveis no índice de preços ao consumidor, diz o economista-chefe para a América do Norte da Capital Economic, Paulo Answorth. Ele destaca também que o aumento do preço do petróleo causado pela crise energética deve se refletir ainda mais no CPI dos próximos meses. Em relatório... Só um pouquinho.
Em relatório sobre perspectiva econômica, o Fundo Monetário Internacional, FMI, diz que a alta dos preços deve desacelerar em 2022, mas faz um alerta: os riscos de inflação estão inclinados para cima e podem se materializar se os descompassos entre oferta e demanda induzidos pela pandemia de Covid-19 continuar por mais tempo do que o esperado. Esse cenário, de acordo com o órgão credor, levaria a pressões inflacionárias mais sustentadas. Nesse caso, o aumento das expectativas de inflação, os bancos centrais da economia avançam, como o Fed, acelerariam a normalização monetária. Diretora-geral do FMI, Cristina Georgieva, afirmou na última quarta-feira, dia 13, que a inflação elevada é algo transitório, mas que é preciso acelerar a vacinação contra a Covid-19 para que a atividade econômica volte ao normal de forma mais rápida. Enquanto existir forte divergência entre oferta e demanda das economias avançadas, haverá pressão inflacionária, diz. Em entrevista ao canal CNCB, também na semana passada, o presidente da Distrital, Luiz de Frade, James Bullard, defendeu que a autoridade monetária comece logo a reduzir as compras de efetivo por meio de processo chamado de tapering, porque a inflação pode se tornar um problema maior e exigir uma elevação antecipada de taxa básica de juros. Quero estar em posição de reagir a possíveis riscos de alta para a inflação no próximo ano, declarou.